Boa noite, pessoal chegando, Cacá, Cristiano. A gente vai esperar um pouquinho o pessoal conectar e aí a gente já inicia. Obrigada pela presença de vocês. Todo mundo, bem-vindos. Aqui eu tô sem óculos, fica difícil de enxergar. Boa noite, Cristiano. Que legal. Glauco, bem-vindo. A gente vai esperar um pouquinho, uns 5 minutinhos, e a gente já inicia. Vou pegar um pouquinho de água aqui, para já... Maurício, Graziela, boa noite. Bem-vindos, Karina, Thaís. Muitos amigos aqui hoje, hein? Obrigada, pessoal. Boa noite, Cadu. Depois de uma terça de trabalho, muito bem-vindos aí para a gente falar um pouquinho sobre lei, né? Falar sobre lei nem sempre é bom, mas essa é uma lei especial, uma lei que impacta na vida de todo mundo, inclusive em nós, pessoa física. Cacá, boa noite. Cíntia. Todos bem-vindos. Bom, pessoal, acho que eu já vou começar, porque o Instagram tem um limite de tempo, né, pra gente. Então aí a gente aproveita o máximo possível esse tempo aí que a gente tem para conversar. Meu nome é Daiane Dantas, eu sou especialista em proteção e privacidade de dados pessoais e estou aqui hoje na Data Hub, me convidou para fazer essa live para vocês. Nós estamos disponibilizando no site alguns cursos, né, um trabalho bem focado na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Então, quem quiser conhecer, entra no site. A gente hoje está com um super presente para vocês. Quem se conectar, quem entrar no site e se inscrever para o curso vai ter um super desconto, né? O pessoal da Data Hub preparou um super desconto lá para vocês. Bom, pessoal, a Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais, ela vem para nos proteger, para proteger as nossas informações, né? Não é uma invenção do Brasil, isso já é algo que vem acontecendo no mundo, né? A gente tem a Argentina aí com uma lei de proteção de dados pessoais já há muito tempo. O que é importante a gente entender é que a gente está num mundo de inovação, um mundo em desenvolvimento, um mundo de dados abertos, né? É o Open Data. A gente tem já em andamento aí o Open Gov, que é a abertura de dados do governo. Agora a gente está entrando no Open Banking, que é os nossos dados à nossa disposição para que a gente busque o melhor banco, o melhor serviço. E nessa linha de dados abertos, a internet das coisas, esse desenvolvimento tecnológico, esse futuro em que você no seu celular, com o seu celular, você pode controlar tudo dentro da sua casa, você pode acender a sua luz, você pode, vai ser avisado que a sua geladeira está vazia, né? Isso é algo que está para acontecer, a gente está com a regulamentação da internet das coisas nesse ano de 2021 já bem avançado. Então a gente precisa regulamentar os nossos dados pessoais, a gente precisa trazer uma proteção para isso, porque senão a gente não vai ter controle, né? A gente vai viver num mundo sem controle e a gente precisa ter, é de extrema necessidade que a gente tenha esse controle. Agora, nesse tempo de pandemia, do Covid-19, tenho certeza que muitos de vocês se cadastraram em aplicativos, né? Um aplicativo para fazer o monitoramento, para ver se você tinha os sintomas. Nada é à toa, né? Esse monitoramento, esse cadastro que você fez, tem uma coleta de dados muito sensíveis, coleta informações importantes, a sua geolocalização para o governo poder fazer o monitoramento das áreas. Isso é importante, lógico, para a gente poder controlar a saúde pública. Mas isso tem que ser feito de uma forma correta, tem que ser protegido, tem que ser feito de forma estruturada. Então é para isso que a gente precisa de uma lei, é para isso que a gente precisa da LGPD, né? A gente tem
hoje no mundo mais de 100 leis de proteção de dados pessoais. A nossa se inspirou na GDPR, que é uma lei europeia. A nossa é basicamente uma prima dela, né? A gente não fez um copia-cola, mas foi quase isso. Então a gente tem aí muitos princípios muito parecidos com a GDPR. Para vocês terem uma ideia, a gente acabou de fazer o aniversário de 2 anos da GDPR. Em 1 ano de GDPR, houve aí mais ou menos 93 mil queixas individuais. Se a gente está falando de Europa, né, que já é uma cultura mais ok, vamos conversar, imagina aqui no Brasil, né, esses 93 mil, eu tenho certeza que vai ser um número muito mais robusto aí de reclamações individuais. A evolução legislativa da LGPD, ela já tem aí mais ou menos uns 10 anos, desde o seu anteprojeto, e a gente tem outras leis que vêm caminhando. Então, a gente não tem só uma legislação. A gente já tem hoje, regulamentando a proteção de dados pessoais, o Código de Defesa do Consumidor. Nós temos o Marco Civil da Internet. Então, muitas empresas, né, que estão aqui assistindo hoje, que vieram para essa live pensando em LGPD, deveriam já conhecer o Marco Civil da Internet, né? E tá trabalhando já dentro dos princípios ali de proteção enfim, dos cuidados necessários com os dados, que já deveriam estar adequados há muito tempo. Então a gente não vem assim, a gente não pode ter um único olhar. A LGPD ela vem dizer assim, é assim, assim, assado, mas nós temos outras legislações que impactam também, que é onde o Ministério Público e o PROCON estão trabalhando para trazer aí um pouco de dor de cabeça para quem não cuida de dado pessoal. Né? Eu acho que é muito importante que a gente entenda que a gente não pode só agir por uma obrigação. Essa legislação ela traz uma coisa muito bacana, é uma lei muito bonita. Ela traz princípios, ela traz uma mudança de cultura. É quando você entende que, independente de uma legislação, você está fazendo errado, né? Você está usando uma informação de alguém sem pedir para ela, né? Eu não sei vocês, mas quando eu vou na casa de alguém, eu não abro a geladeira e fico mexendo dentro da geladeira da pessoa, né? A gente pede licença, olha, você dá licença, eu vou pegar uma aguinha aqui. Mas hoje em dia não, vocês entram no meu Instagram, eu entro no de vocês, a gente fuça o LinkedIn de todo mundo, onde tiver uma brechinha para a gente entrar e obter alguma informação, a gente entra, né? Os algoritmos, as empresas que trabalham com essa inteligência de dados, de buscar essas informações e gerar hábitos de consumo, gerar oportunidades de negócio. Esse é o nosso dia a dia. Hoje as empresas que prospectam, elas prospectam em cima de informações que estão disponíveis, né? É aquela coisa, a gente entra a gente pensa, né? Fala alto, eu quero comprar um tênis Nike. 2 segundos já começa a pipocar tênis Nike no seu Facebook, já começa a vir propaganda no seu Instagram, você recebe por e-mail, só falta receber uma ligação de alguém falando você precisa de um tênis, porque nós estamos totalmente conectados. É aquela situação, eu não lembro o que eu comi ontem, mas o meu Instagram lembra, né? Eu não lembro onde eu fui semana passada, mas o check-in do Facebook vai me refrescar a memória. E isso a internet sabe tudo da nossa vida. Então a gente precisa ter esse cuidado, ter essa regulamentação. Então a Lei Geral de Proteção de Dados ela vem para cuidar da gente. A gente tem que olhar para ela com um olhar de, poxa, ela é legal, ela vem trazer proteção, ela vem ensinar as empresas a cuidarem dos nossos dados pessoais, né? E enquanto pessoa física, você entende que você é o dono do seu dado. Que não é qualquer um que pode chegar e falar, olha, eu quero fazer o que eu quiser com a sua informação. Você tem os seus direitos, as empresas que vão utilizar esses dados precisam tomar certos cuidados e a gente vai conseguir conviver tranquilamente com essa sinergia, né? Isso é a melhor parte de tudo. A gente está com um dilema agora com relação à vigência da legislação. Então todo mundo está com uma dúvida, meu Deus, mas quando vai entrar em vigor? Ela era para vigorar agora, em agosto de 2020, porém nós tivemos aí alguns projetos de lei pedindo a prorrogação, recentemente uma medida provisória que tratava de temas referentes ao Covid-19, prorrogou a vigência da lei para maio de 2021. Então a gente tem até maio de 2021 para se adequar. Se a gente pensa que um projeto de adequação ele leva em média 6 meses, a gente ganhou um fôlego, né? Não é para você esquecer o projeto na gaveta, você ganhou uma oportunidade,
de buscar essa adequação. Você ganhou uma oportunidade de não ser multado agora, né? De você conseguir buscar adequação, de você conseguir entender o que é. Porque primeiro você tem que entender. Então a gente tem ainda a possibilidade de ocorrerem algumas mudanças. A medida provisória ela foi prorrogada por mais 60 dias. Então a gente tem aí até setembro, mais ou menos, para saber se essa vigência de maio ela realmente vai acontecer. Se essa medida provisória ela não for transformada em lei, convertida em lei, a gente volta para uma vigência em agosto de 2020. Então, vejam, a gente está trabalhando com uma data de maio e a qualquer momento a gente pode ter uma situação de ter que fazer aí uma adequação correndo ou até mesmo de sofrer uma autuação. A gente já vem recebendo aditamentos contratuais, então as grandes empresas estavam trabalhando com agosto de 2020. Então eu tenho toda semana analisando com aditamento contratual de pequenas empresas que precisam assinar contratos, precisa assinar, porque senão perde o seu contrato, né, com um grande player, e acaba a gente assinando porque você não conseguiu se adequar, você tem que aceitar aquelas cláusulas, porque você não tem nem como contra-argumentar, porque você nem iniciou o seu processo de adequação. Então, o que a lei vem dizer? Ela vem dizer assim, você pode ter os dados pessoais, mas você precisa efetivamente respeitar alguns princípios. Então, é o princípio da transparência. Você vai usar os meus dados, ok? Você tem que me contar. Você vai ter que me dizer, olha, eu vou compartilhar esse dado com terceiros, eu vou só arquivar o seu dado aqui para se eu precisar te ligar. Ah, eu sou uma escolinha, eu preciso ter os dados dos parentes para ligar. Ok, você pode ter, mas esse parente tem que saber que aquele dado está na escolinha. Né? Você é uma empresa de marketing digital. Ok, você pode continuar fazendo o seu marketing. Você não está impedido de fazer o seu marketing. Mas você tem que dizer para mim que você vai compartilhar os meus dados para fins de publicidade. Né? Ou para os players. Eu tenho um aplicativo e esse aplicativo é um aplicativo, vamos dizer assim, que eu vou conseguir um desconto na farmácia. Só que para eu ter esse desconto na farmácia através desse aplicativo, você vai disponibilizar os meus dados com uma clínica de fisioterapia, por exemplo. Ok, se eu quiser, eu vou dar o meu aceite. Se eu não quiser, eu não vou ser o seu cliente. Mas nós somos transparentes, você foi transparente comigo nessa relação. Né? Então, o que a gente precisa entender é exatamente isso. Quais os princípios da legislação eu preciso seguir, quais os requisitos que eu tenho que cumprir para que eu não infrinja um direito de um titular do dado, para que eu não prejudique esse direito à privacidade que a gente tem. Né? Esse dado é meu, esse dado é do nosso cliente. A gente quer cuidar bem do nosso cliente, nós temos um customer service, o tempo todo nós pensamos em customer service, né? Como nós vamos trazer uma melhor experiência para o nosso cliente. Então, quando você cuida do dado pessoal, quando você cuida dos dados do seu cliente, você está trazendo para ele mais conforto, mais confiança, e isso vale ouro, né? Quando você trata bem o seu cliente, você fideliza ele, né? Até tem uma pergunta aqui, quem deve conduzir o processo de adequação na empresa? Excelente pergunta, a Thaís que fez essa pergunta. Essa é a primeira dúvida que surge, né? É o jurídico que vai conduzir? É legislação. Mas se a gente pensar, lei, jurídico, geral de proteção de dados, TI, né? Segurança da informação. Então você junta o jurídico com o TI. Então a gente tem uma ação multidisciplinar dentro da empresa. Eu não posso conduzir sozinha como jurídico e o TI não pode conduzir sozinho na parte técnica. Nós nos complementamos, né? A gente tem que se entender, a linguagem tem que acontecer, a gente tem que ter uma linguagem única ali para o projeto acontecer, pelo bem do projeto, mas é uma parte em que o jurídico vai ter que ali dar o pitaco dele, né? O TI vai dizer, não, tudo bem, a gente deleta essas informações, preciso apagar, eu apago. O jurídico vai vir e falar, não, calma, a gente não pode apagar, porque essa informação ela é referente a um processo e ela precisa constar aí na empresa. É interessante que a gente mantenha. Então, a gente, em conjunto, vai achar uma solução para que esses dados, para que esse fluxo seja mantido. Né? Então, o primeiro passo que eu tenho para dizer para vocês é,
Entenda os princípios da não discriminação. Quando você contrata alguém, por exemplo, acho que a gente tem um ponto crítico que é o recrutamento, né? Então, você antes de ter um contrato, você antes de ter uma relação, você tem a ficha completa daquele candidato, né? E aí, você pode ter tantas informações, você vai contratar um PCD, você precisa do laudo médico do seu PCD, daquele candidato PCD, para você poder cumprir aquela cota. E aí, você tem um volume de dados sensíveis gigantesco se você não tem relação nenhuma com esse cliente. Então, o jurídico vai vir e vai falar para você, olha, você precisa de uma base legal, nesse caso, uma regra geral, né, sem analisar o caso em si, numa regra geral é o legítimo interesse, mas para tratamento de dados sensíveis, nós precisamos do consentimento do titular do dado. Então, quando você está ali tratando de alguma informação, se você é uma clínica médica, se você, de alguma forma, é um convênio, de alguma forma você coleta informações sensíveis para o seu negócio acontecer, você precisa do consentimento, né, do titular do dado. Isso é uma regra. Os dados sensíveis, a gente entende o quê? Né? Dado pessoal e dado sensível. A gente está falando de dados desde o começo, mas o que é dado? Né? O dado é o quê? É o CPF? É o RG? É o nome? Isso aí está na internet, né? Isso aí é público. Isso aí a Daiane está falando uma besteira aqui pra gente. Então, pessoal, a lei ela trouxe o conceito de dado. Então, dado é todo dado, toda informação que identifique ou torne identificável uma pessoa. Eu costumo, quando eu vou dar treinamento, alguma coisa, eu costumo dar o exemplo do amigo secreto. Né? A gente vai brincar de amigo secreto, aí você começa. É homem, é chato, usa óculos, é o tio José. Já mata na hora, né? A gente falou 3 características, eu não disse nenhum documento, eu não falei um CPF, eu não falei um nome, a gente falou 3 características e você identifica a pessoa. Então, se essa informação que eu te dei identifica alguém, essa informação é considerada um dado pessoal. Se essa informação que eu te dei, ela é referente a questões religiosas, a questões políticas, as questões de orientação sexual, né? Essas informações elas são consideradas sensíveis. Então, nesse caso, eu preciso ter um cuidado a mais. Eu preciso ter atenção. Eu tenho requisitos para poder fazer o tratamento desse dado pessoal. Então, o grande lance, quando você for fazer a sua adequação, é você entender a sua base de dados. Qual é o tipo de dados que você trata e quem é o seu titular, a categoria de titulares que você possui. A sua categoria de titulares são menores de idade? Menores de idade, você precisa de consentimento do pai, de um dos pais, pelo menos. Então, quando você identifica a sua categoria de titular e o tipo de dado que você trabalha, você já começa a fazer o seu planejamento, né? O que acontece caso a minha empresa não se adeque à lei? Ótima pergunta, Patrícia. Então, nós temos 2 situações. Nós vamos ter agora a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Dados Pessoais, ela ainda não foi criada. Ela vai ser a responsável, né, por uma fiscalização. Mas ela vai conseguir... Gustavo entrou, bem-vindo. Ela vai conseguir fiscalizar todo mundo? Não vai. Ela não vai precisar fiscalizar todo mundo, porque ela vai ter um link no site e ela vai dizer, olha, quem tiver alguma reclamação, vem aqui no meu site e faz uma denúncia e nós vamos averiguar. Então, a gente entende que no começo ela vai ser reativa, né? Mas nós sabemos aí como é que é a nossa cultura. A nossa cultura é mesmo de, estou insatisfeita, vou denunciar. Vou no PROCON, né? Hoje eu vou no PROCON. Aliás, falando disso, independente da legislação estar em vigor ou não, o PROCON ele já disponibilizou no site um link lá que você entra no PROCON e você faz uma denúncia se o seu dado pessoal não está sendo protegido. Então, hoje já é possível você gerar uma reclamação de dado pessoal de forma online, sem você precisar se deslocar, sem precisar de nenhuma forma realizar aí um procedimento mais complexo. Então, quando a NPD chegar, isso já vai estar estruturado. Além disso, o mercado vai exigir que você se adeque. Então, hoje, o que está acontecendo com as pequenas empresas é que empresas que já estão no processo de adequação estão exigindo que você se adeque.
Então, um grande cliente seu pode pedir que você faça essa adequação e te dar um prazo. Então, nos aditamentos contratuais que eu tenho feito revisão, enfim, é colocado lá prazos para adequação. Você tem X tempo para adequação ou me apresente o seu plano estratégico para se adequar. Então, sobre o risco de ter o seu contrato cancelado. Uma das exigências da legislação é: você é responsável pela sua cadeia. Quando eu forneço o meu dado pessoal para você, vamos lá, quem tem contabilidade terceirizada aí, manda um coraçãozinho aí, quem tem contabilidade terceirizada. A sua contabilidade, ela é um operador de dados. Então, quando eu mando para você os meus dados, né? Eu sou o seu cliente, né? Você faz aí, enfim, eu trabalho com você, eu emito nota fiscal, enfim, meus dados pessoais estão com você. Aí você envia toda a sua informação para a sua contabilidade. Quando você envia para a sua contabilidade, ele se torna um operador de dados. Você é responsável pelo que ele faz com os meus dados, né? Então, isso tem que estar muito claro na relação sua com o seu terceiro. Então, por isso, as empresas vão passar a exigir que todo mundo se adeque. Então, a gente está brincando muito assim que não é a legislação que vai fazer todo mundo correr para adequação, é o próprio mercado que vai fazer essa exigência, né? É importante que a gente entenda quem são os personagens, né, dessa história toda, assim. Então, a gente tem o titular do dado, que somos nós, pessoas físicas. Nós temos a ANPD, que é a Autoridade Nacional de Dados Pessoais. Nós temos o controlador de dados. Então, o controlador de dados é o quem capta a informação, né? É o responsável pela informação. O operador de dados é com quem eu compartilho. Então, por exemplo, eu vou gerar um cartão de vale-refeição para os meus funcionários. Eu compartilho os dados do meu funcionário com essa empresa que emite, né, o cartãozinho de vale-alimentação. Essa empresa que vai emitir é o operador de dados e tem responsabilidades. A lei trouxe para ele obrigações, inclusive de sanar prejuízos, de ser responsável por prejuízos financeiros e indenizatórios. E, em contrapartida, o controlador, que é quem capta esses dados, também tem essas responsabilidades se ele contratou um terceiro que não está respeitando os regulamentos da lei. E a gente tem o DPO, né? DPO, quem é essa figura? É o encarregado de dados, o Data Protection Officer. A lei criou esse cargo, é o primeiro cargo criado por uma legislação. Então, toda empresa hoje, nesse momento da regulatório que nós estamos, todas as empresas têm que ter um responsável, um encarregado pelos dados pessoais. Esse funcionário, essa pessoa, vai ser responsável por fazer toda a comunicação com a autoridade, com o titular. É recomendável que os dados desse DPO, né, as informações, o acesso a ele, estejam disponíveis no site da empresa. Então, se eu entrar no seu site hoje, eu consigo identificar se você está adequado ou não. Eu consigo ver que você não tem uma política de privacidade, eu consigo ver que você não tem uma política de cookies. Você coleta meus cookies, mas você não é transparente comigo com relação a isso. O seu DPO não está indicado ali. Então, eu consigo ver claramente que você não respeita os dados do titular. E aí a gente tem aí um grande candidato a receber uma reclamação, enfim, de ser feita de receber uma notificação da NPD. Como que vai ser a atuação da NPD? Ela vai trazer primeiro, obviamente, uma advertência, né? Ela vai verificar se você está ok, não, vai te dar uma advertência, um prazo para você se adequar. Que eu vou dizer para vocês, ele vai dar o quê? 30 dias? Quem não começou o seu processo de adequação não consegue nem negociar com o fiscal. De dizer assim, eu consigo te entregar isso em um mês. Eu consigo... Não, você quer o ciclo de vida de dados? Não, eu consigo te entregar isso em 10 dias. Ou não, olha, eu só vou conseguir te entregar isso daqui 6 meses. Então, mesmo que você não vá se adequar, você precisa entender como é o processo. Você precisa entender a demanda que você vai ter para você poder mensurar os riscos e decidir. Não é simplesmente você pensar, foi para maio, a legislação vai lá para maio, eu tenho tempo, né? Não vai acontecer nada, eu tenho tempo.
Só que quando você estiver chegando perto da outra data de vigência, você não sabe quanto tempo você precisa para se adequar, porque você nem fez o seu planejamento, você nem decidiu qual é a sua estratégia. Então você não decidiu que departamento da sua empresa vai conduzir o processo. Você não sabe nem se você é operador ou controlador. Se você for controlador, você tem que se adequar já, né? Já tinha que ter começado. Se você for operador, você tem que entender que daqui a pouco você vai ter uma demanda dos seus clientes, ou até mesmo dos seus fornecedores, enfim, de alguma forma você vai ser demandado para buscar essa adequação. Então a gente precisa entender as nossas vulnerabilidades. Eu costumo dizer sempre isso nas reuniões, quando a gente começa a discutir projeto com as empresas. Se a gente não conhece as nossas vulnerabilidades, a gente não consegue avançar na mitigação delas, né? A gente não consegue entender em que a gente precisa trabalhar. É importante destacar que não é só a empresa média, grande que precisa se adequar. Se você é uma pessoa física que coleta dados pessoais para fins financeiros, para fins econômicos, você precisa se adequar. Uma ONG precisa se adequar, né? Ah, é uma ONG que só ganha doação, mas você tem movimentação financeira, você tem um volume de dados sensíveis, né? Geralmente, se é uma que trata de velhinhos, por exemplo, de questão de saúde, você tem um grande volume de dados sensíveis, então você precisa buscar essa adequação. A gente tem aí, teve uma pergunta aqui, se precisa de consentimento para tudo. Nós temos várias bases legais. Na Europa, acho que são 6 ou 7, nós temos 10 bases legais que permitem que a gente utilize os dados. O consentimento, eu vou falar para vocês que é a pior delas, né? Porque o consentimento o titular do dado ele pode revogar a qualquer momento. Porém, tem situações que não tem como. Tem situações que eu preciso do consentimento. Mas uma outra base legal é o contrato. Você tem um contrato com esse seu cliente, né? Um contrato de fornecimento, enfim, e você estabelece ali as regras, né? do trato dos dados pessoais. Então você tem uma base legal que é o contrato, você pode ter essa informação ali. Você pode ter uma obrigação legal. Então, por exemplo, no RH, a gente precisa de todas as informações, tanto do funcionário quanto da sua família. Quando a gente vai fazer adequação, é uma planilha gigantesca, né? É um sistema, são dados que não acabam mais. Se a pessoa tem 5 filhos, é muita informação, né? São dos filhos, da esposa, dos dependentes, enfim, para atender o e-social. Então, quando você tem que atender o e-social, você precisa ter uma coleta gigante de dados. Mas você tem uma obrigação legal de manter esses dados no seu cadastro. Então, ok, você pode ter os dados. Isso não te isenta da obrigatoriedade de cuidar deles, né? Então, nós temos aí os requisitos da lei com relação à segurança. Você tem que aplicar a segurança da informação. Você tem que aplicar as regras de compartilhamento, né? Você não pode compartilhar só porque você tem você tem o direito de ter esses dados, você pode compartilhar com quem você quiser. Não é dessa forma, a gente tem que cuidar. A Patrícia está perguntando qual o valor da multa, né? O valor da multa é assim, até 2% do seu faturamento, num teto de 50 milhões. Porém, é cumulativa, né? Então, hoje você pode levar uma multa porque você não tem o DPO, amanhã você leva uma porque houve um incidente. O que é importante destacar para vocês, não precisa haver um dano ao titular para ser multado. Se houver um incidente, independente de ter tido dano ou não, houve um vazamento, houve um incidente de segurança, qualquer que seja, você já teve uma infração. Além dessa questão financeira da multa, esse incidente ele traz um direito à indenização do titular. Então a gente está falando de direito de dano moral e que é muito possível somente com a possibilidade do incidente. Você expôs o meu dado, eu não preciso provar que teve um dano, né? Eu simplesmente mostro que você não cuidou da minha informação corretamente. Aí a gente vai ver como é que o judiciário vai lidar com isso, né? Deixa eu ver algumas perguntas aqui. Quando é realizada a adequação, quando há envolvimento de dados de menores. A Esther Rodrigues que perguntou pra gente. A gente, quando tem dados de menor, a gente precisa ter mais atenção. São duas situações, né? A gente tem aí uma questão de menor e crianças e adolescentes. Eu adoto o ECA. Então, quando eu adoto o ECA, a gente tem criança até 12 anos e de 13 a 18 adolescentes. Isso na Europa é assim também.
Então a gente tem que pegar o consentimento explícito até 12 anos e de 13 a 18 a gente consegue aplicar de outra forma. Mas, numa regra geral, a gente precisa do consentimento. Como a LGPD vai ter que apagar toda a minha base de contatos? Não, você não vai ter que apagar, mas na adequação a gente valida, né? Teve um projeto recente, a gente validou aí uma base gigantesca de dados só com e-mail, né? A gente mandou um e-mail marketing, validando, pegando consentimento, e a gente conseguiu validar a base legal, a base de dados. Então você precisa validar. Durante a adequação, o que você consegue buscar na adequação é uma qualidade do seu cadastro. Sabe aquele estudo de vendas que a gente faz? Eu tenho 100 pessoas no meu cadastro. Mas qual é a qualidade desse cliente que está no meu cadastro? Eu consigo ver quem me retorna, quem é que interage comigo. Às vezes aquela pessoa que foi seu cliente há 10 anos atrás, hoje não é o foco do seu negócio. Por que você tem ele no seu cadastro? Você não precisa dele, ele não te gera nenhum lead, ele não te gera nenhum retorno. Então a gente consegue limpar esse cadastro, né? Você consegue ter um cadastro mais objetivo, mais eficiente, muito melhor do que você ter um volume gigantesco de informações que você só está ali te causando problema. Um dos princípios da lei é de minimização. Então a ideia é o seguinte, não é mais aquele cadastro que a gente tem lá. Eu fiz um trabalho num cliente uma vez que ele coletava acho que umas 50 informações de um indivíduo. E ele usava 10% disso. Aí eu perguntei, mas por que você tem tanta informação? E ele falou, tem um espaço aí, a gente coleta, vai que a gente precisa depois. Então hoje não vai mais poder ser assim. Hoje você tem que saber o que é que eu preciso, né? Que informação que eu preciso ter. E essa informação que você precisa ter é a informação que você vai ter no seu cadastro. Um ponto muito importante, a finalidade. Eu coletei uma informação para emitir uma nota fiscal. O seu marketing não pode usar. Não pode. Passa aí os dados do fiscal que nós vamos fazer um mailing para todo mundo. Para você usar, você vai ter que verificar se enquadra no legítimo interesse. Ou se em algum momento você conseguiu captar o consentimento. Então, no legítimo interesse é muito tranquilo. A gente consegue validar em muitas situações, mas você precisa validar, né? Tem que existir um legítimo interesse do controlador e um benefício para mim, né, como titular. É algo que você está fazendo que não está invadindo, que não está me trazendo um prejuízo. Na verdade, você está trazendo algo que pode ser benéfico para mim. Então, a gente tem que aplicar o legítimo interesse, fazer um balanceamento disso e identificar se ele realmente é eficaz. O Felipe entrou. Manda pergunta aí, pessoal. Eu vou vendo as perguntas, conforme eu vou vendo, eu vou respondendo. Então, a gente tem que tomar muito cuidado com a finalidade. Se você desviou a finalidade, você já teve um problema ali. Você está realizando um tratamento irregular. Muito importante, o tratamento tem que ser lícito. Eu faço antecedente criminal de todo mundo que eu contrato. O cargo para o qual você está contratando permite que você faça um antecedente criminal? Se não permite, você está fazendo um tratamento irregular. Ilícito. Se esse tratamento é irregular, eu não posso validar ele no seu fluxo, né? Então isso a gente tem que identificar. Quando a gente identifica todos os riscos do seu processo, a gente tem que gerar documentos, né? Documentos que sejam relevantes para que provem a sua adequação. Thaís está perguntando, qual é o primeiro passo para iniciar a adequação? Primeiro passo é o mapeamento, depois que você identificou se você vai fazer sozinho ou se você vai contratar uma consultoria. Você vai começar pelo mapeamento de dados, mapeamento de fluxos, identificou esses fluxos, mapeamento de riscos, tanto riscos técnicos quanto riscos jurídicos. A gente tem nessa primeira fase um gap analysis, né? Você vai analisar todos os gaps do seu processo, identificar todo o que você pode fazer para mitigar, né, esses gaps, a trazer soluções aí para o seu processo. Você coleta cookies, só que você não informa. Como é que a gente mitiga isso? Como é que a gente resolve isso? Uma política de cookies pegando o consentimento do titular. Eu tenho certeza que vocês têm entrado em vários sites, aí aparece, nós coletamos cookies, você aceita? Eu tenho certeza que vocês aceitaram sem ler, é claro, né? Depois de hoje não pode aceitar política sem ler. Vocês têm que ler política, ler termo de uso. Recentemente agora a gente teve a questão aí do Face App, né? Que
deixava a gente com a carinha do sexo oposto. Ele não é diferente da maioria dos aplicativos, né, que a gente joga, que a gente utiliza. Porém, ele está ali para coletar dados. E quem lê a política pode ser que não queira utilizar. E pode ser que eu leia o termo de uso deles e queira. Não, ok, eles vão fazer isso com minha informação e tá tudo certo, eu quero ver como é que eu vou ficar menino. Mas é importante que você leia. Daqui um pouco a gente não vai mais aceitar a ignorância, né? Ah, eu não sabia, a empresa fez e não me contou. Não, a política estava lá, o termo de uso estava lá. Nós temos que nos habituar a ler. Leia o termo de uso, leia as políticas. Hoje, quem está ouvindo falar sobre esse assunto pela primeira vez não vai mais poder alegar desconhecimento. Vocês vão lembrar de mim amanhã, quando vocês forem fazer alguma coisa que coleta dados, né? Vocês vão lembrar, poxa, a Daiane avisou. Deixa eu ler o termo de uso para ver se eu quero esse serviço mesmo, né? Estou com pressa, dá uma lida, passa ali, entenda o que aquela empresa, né, está oferecendo para você. E aí a gente caminha para adequação, a gente identificou ali quais são os gaps. Tem algumas situações que a gente não vai conseguir mitigar. Tem algumas situações que você não vai conseguir mudar, porque você vai ter que fazer um investimento tecnológico. Então a empresa vai manter aquele fluxo, né? Vai continuar com esse risco. Então a gente vai ter que fazer o quê? Traçar um plano de ação, um plano de mitigação. E nós temos um documento que chama de PIA, né? É um relatório de impacto sobre os dados pessoais. Então sempre que a gente tem um risco elevado, sempre que a gente tem um processo que a gente não consegue mitigar, que vai trazer um dano para o titular do dado, a gente precisa formatar esse documento, elaborar esse documento, esse relatório. Se houver algum incidente, a autoridade nacional, na primeiro momento, ele vai pedir para o seu DPO o relatório de impacto desse processo. Então, é muito importante que a gente tenha isso pronto, né? Então, quando a gente termina a primeira etapa de adequação, a gente já identifica esses gaps, já identifica o que a gente vai conseguir implantar e o que vai essencialmente precisar de um DPIA. Então, a gente já elabora esse documento, ele já fica pronto, para que em qualquer situação, em qualquer ocorrência, você já tenha ali ele no seu processo. Começa, então, o trabalho de implantação, né? Esse trabalho de implantação, ele demanda muita parceria com a empresa, né? Não sou eu que vou lá e vou mudar o seu processo. Eu vou te dizer como você vai mudar, eu vou te dar os templates, eu vou te dar todo o processo, eu vou te ajudar a fazer isso, mas você vai ter que fazer. Não é um documento que eu te entrego e falo, não, você está agora tranquilo, ó, validei aqui o seu processo. Não, você precisa efetivamente mudar a cultura da sua empresa. A gente tem que fazer muito treinamento. Após o processo de adequação, esse treinamento tem que ser uma vez por ano, pelo menos, né? As exigências contratuais estão vindo nesse sentido. Uma vez por ano você relembra, você refresca a memória dos seus funcionários com relação à proteção de dados pessoais. Então isso vai ter que estar no seu processo de integração. A partir de hoje, o seu processo de integração tem que ser: você conhece dados pessoais, aqui na nossa empresa a nossa política é essa, é dessa forma que nós conduzimos, e é assim que nós vamos ter que criar uma mudança de cultura, para que isso fique automático. Hoje, para a gente, é uma coisa que a gente está tendo que implantar, né? A gente está tendo que mudar, a gente está tendo que buscar situações em que a gente consiga realizar essa mudança. As crianças de hoje já vão crescer nessa mudança. Então, as crianças de hoje, elas já vão ter condições de fazer isso no automático. É o default deles, né? Tem uma perguntinha, a gente está transmitindo pelo Zoom também. Obrigada pelo pessoal que está pelo Zoom. Vou ler uma perguntinha que eles estão mandando por lá. As portarias virtuais e ou recepções de condomínios comerciais também deverão se adequar para a coleta de dados? Sim, pessoal. Sim. Eu tenho uma sala comercial em um prédio e eu não tenho nada a ver com isso. Ele coleta lá a foto, a digital, ele faz todo um cadastro do meu visitante e, enfim, como é que isso funciona? Então, assim, se você não tem relação com a portaria, se você não exigiu que a portaria faça isso, a responsabilidade é da empresa que administra a portaria. A foto, ela é um dado biométrico, mas ela só vai ser considerada um dado sensível quando eu utilizo essa foto para identificação.
Então, hoje nos aeroportos, a gente já tem isso, né? Quando você está no aeroporto, você já consegue fazer o check-in fazendo reconhecimento facial. Agora, se eu tiro uma foto na portaria só para efeito de, se surgir algum problema, algum imprevisto, eu tenho como reconhecer essa pessoa. Então, ela não é considerada um dado sensível, mas é um dado pessoal. Então, a portaria precisa se adequar. A portaria do seu condomínio precisa se adequar. A gente tem que buscar esse cuidado, mas se houve um vazamento na portaria e você não tem relação com eles, então você não tem motivo para se preocupar, entre aspas, né? Mas o seu visitante pode ficar incomodado de ter que entregar toda a vida dele ali na portaria. Já aconteceu comigo de eu ter que fazer isso na portaria e na recepção da empresa, né? Chega no andar, já tem que fazer de novo. Então, você está a todo momento tendo que ali, né, cansativamente pousar para foto, aquela foto horrorosa, né? Se vazar minha foto de portaria, eu vou ficar bem chateada. Vou ficar, porque não são umas fotinhas que a gente não fica bem, fica aquela situação estranha. Mas ele não está te expondo de forma biométrica. Se eu faço aqui agora, vocês enxergam a minha digital, né? Mas você consegue, através da minha digital, gerar um reconhecimento, gerar um documento falso, só se a sua câmera for super... Não consegue. Então, eu mostrando aqui, você faz um print da sua tela, é um dado pessoal, sou eu. Mas não é um dado biométrico, porque não me identifica. Se você pegar isso daqui nesse momento, não me identifica. Ao contrário, se eu fizer, né, se você coletar a minha digital em algum lugar, aí você está coletando o meu dado biométrico. Então, aí a gente tem um problema. Alguém perguntou aí atrás quem é que iria fiscalizar. É a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, porém a gente está tendo fiscalização do Ministério Público e fiscalização do PROCON, tá? Além das multas, além da indenização, se você tiver um caso muito grave na sua empresa, você pode correr o risco de ter o seu cadastro suspenso. A NPD pode chegar e falar assim, você não usa mais o seu cadastro até que você se regulamente. Então, nesse caso, a gente tem uma preocupação muito grande, né? Porque se você ficar impossibilitado de usar o seu cadastro, você não fatura na sua empresa, você não faz nada. Empresas que falam que são B2B também, acham que não estão preocupados, mas você tem os dados do seu funcionário. Quando você recebe um contrato social, você tem dados ali do sócio, da esposa do sócio. Então, a todo momento, você tem dados pessoais no seu processo. E aí a gente precisa entender isso e descobrir qual é o risco, né? Qual a conduta necessária quando os dados são enviados para outro país? Ótima pergunta, Stephanie. Quando a gente manda os dados, a gente tem... eu saio aqui, já embaça tudo, né? Desculpa, vou ficar parada. Quando a gente tem que respeitar, a legislação ela diz o seguinte, você só pode mandar dados para outro país que esteja adequado dentro dos padrões da LGPD. Então, se você vai mandar para outro país, você tem que se importar com isso. Aí vocês falam assim para mim, eu não mando, fica tranquila, Daiane, eu não mando para outro país. Aí eu pergunto para vocês, você usa a nuvem? Seu backup está onde? Pode ter certeza. Nos Estados Unidos, está na Rússia, está lá em São Francisco, está lá em algum lugar. Ele está em algum país. E a gente vai precisar saber disso. A NPD vai perguntar, aonde está o backup? Então, posso dizer para você, se o seu backup está na nuvem e a sua nuvem está lá nos Estados Unidos, então você compartilha 100% dos seus dados pessoais de forma internacionalmente. Então, a gente precisa assim entender. Hoje a gente tem leis aí que é a CCPA, que é a lei da Califórnia, a GDPR nos Estados Unidos, mas nós temos a lei do Canadá, a gente tem no Japão, tem na Argentina, tem no Peru. Então, a gente precisa estar atento a isso, tá? A gente tem um risco grande de judicialização. Nós já temos várias empresas sendo multadas, sendo autuadas. A gente está com quanto tempo já? 10 minutos. Tem 10 minutos, então o Instagram daqui a pouco vai derrubar a gente, então eu já vou partir para o encerramento. A gente tem que se preocupar muito com essa questão da judicialização, porque a qualquer momento a gente pode ser levado a discutir. Recentemente teve um caso da Cyrela, que um consumidor não aguentava mais, foi visitar um decorado, e não aguentava mais eles ligando, e a Cyrela foi aí, né, sofreu uma autuação
referente a esse importúnio com o uso de dados sem autorização para finalidade de marketing. Então a gente tem que tomar muito cuidado com todo esse processo. Eu vou repetir para vocês irem visitar lá o site da Data Hub. Nós estamos, né, além de processo de adequação, eu acho que é importante as pessoas se prepararem, o profissional se preparar para que você possa contribuir no seu processo. É um diferencial de mercado hoje, né? Você ser um profissional que conheça os dados pessoais. Então hoje a Data Hub está disponibilizando um super desconto para quem participou dessa nossa live inaugural. E se você não precisa se matricular, se você se candidatar assim, né, na intenção do curso, já vai ter esse super desconto, mas é surpresa, nem eu sei, né? Eles que sabem lá, eu também não sei como é que vai funcionar. Mas assim, a gente vai ficar muito feliz se vocês forem conhecer nossa página. A gente tem então agora um olhar para a vigência da lei, mas a mensagem que eu queria passar para vocês hoje é que é um momento de não cumprir uma lei, uma obrigação legal, mas é um momento de você olhar para esse cuidado que você tem que ter, para essa mudança de cultura, a gente sair desse momento aí de, né, tão capitalista, olha, fazer dinheiro a qualquer custo, e entender que mesmo que você ganhe dinheiro com os dados, você tem que controlar esses dados, você tem que ser cuidadoso, você tem que ser carinhoso com as informações que são das outras pessoas, né? E de alguma forma, obrigada, ganhei hoje é meu aniversário, gente, ó, muito obrigada por vocês estarem aqui comigo hoje, pra gente comemorar junto, né? Já ganhei flores aqui, tá super legal, muito obrigada. Então é isso, espero que tenha conseguido tirar um pouco das dúvidas de vocês. A gente está à disposição, a gente está lá no Zoom também. Se derrubar aqui, a gente vai manter o Zoom aberto por mais uns 10 minutos. Se alguém tiver alguma pergunta, a gente está à disposição de vocês. E eu estou muito feliz que a gente está aqui podendo falar sobre privacidade, proteção e privacidade de dados. Obrigada, Fê, obrigada. Vários amigos aqui hoje, hein? Estamos comemorando um parabéns virtual, isso é muito bom. Então é isso. A gente é um assunto muito amplo, agradeço muito a presença de vocês e a gente vai fazer várias séries aí, quero que vocês acompanhem a gente nas redes sociais. O meu Instagram também é daianedantas.dd, eu estou sempre colocando conteúdo lá, quem quiser me seguir no Instagram vai ser um prazer ter vocês lá também. E a gente está preparando alguns materiais gratuitos bem interessantes, bem legais, que vai ajudar vocês no processo de entendimento, tá bom? A gente tem mais tempo ou não? Já está encerrando, né? Já está encerrando. Então, obrigada, gente. Boa noite. Eu vou comer um bolo agora, né? Porque mereço ganhar um parabéns, ganhar um bolo. Obrigada pela presença de todos vocês. Beijo. Tchau, tchau. A gente continua um pouquinho no Zoom ainda. Então, a gente vai continuar no Zoom. Quem quiser migrar para o Zoom, o link está nas nossas redes sociais, lá no Facebook e no Instagram. Obrigada. Obrigada, Vanderly. Obrigada, Fábio. Todo mundo que está aí com Lorete. Quem mais? Cristiano, qual o site? datahub.com.br. lgpdjundiaí.com.br. Obrigada, Vande. Beijo. lgpdjundiaí.com.br. Aqui são várias plataformas, né? Então eu tenho que decorar todas aqui. Minha produção não fez um cartaz para mim aqui, ó. A culpa não é minha. A Tati. Tá durando essa live, hein? Ó, eles não estão derrubando a gente, não. Acho que é porque é meu aniversário. Eles estão segurando. Tem mais alguma pergunta? Não? Então é isso, pessoal. Obrigada. Boa noite.